Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar você, e hoje eu quero ajudar você do conhecimento e trouxe um texto para nós analisarmos e tirarmos desse texto uma verdadeira lição de vida. E a referência aqui é a ingratidão do povo do Eterno. Por exemplo, o povo que oferecia sacrifício lá no templo em Israel estavam negligenciando totalmente a verdade dos seus sacrifícios. Esse sistema que existe em Israel, ele é representativo, ele traz para nós uma representação de um sacrifício vivo. Então, de lá do templo, as coisas passaram para nós como o templo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele diz que os verdadeiros servos do Eterno são o templo do Eterno. O templo do Eterno não seria mais aquele de Salomão, agora o templo seria o homem que se converte e deixa que o Altíssimo reine em sua vida, esse se torna casa do Eterno. Aqueles sacerdotes que serviam no altar, ali foram apenas uma representação também. Hoje nós podemos ser um sacerdote apresentando no altar do Eterno sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Está também em Romanos capítulo 12, quando adverte o Shaul, dizendo aos romanos que eles deveriam apresentar ao Pai sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, porque é o seu culto de razão. Aqui nós vamos ver em Malaquias, fazendo referência dos sacrifícios oferecidos no templo, vemos que muitos sacerdotes e gente do povo estavam oferecendo sacrifício ao Senhor, porque era uma ordem da Torá, que os homens de Israel deveriam oferecer sacrifício ao Senhor, mas seu sacrifício seria de animais imaculados, que não tivesse doença, e estava acontecendo o contrário. Os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo povo. Então, esse texto não tem nada a ver com a minha vida e nem a sua aqui no Brasil e nem um gentil do mundo. Mas o que nós vamos ver aqui é tirar proveito para nós. Vamos derivar do texto alguns exemplos para a nossa vida. Por quê? Se eles receberam reclamação porque servia ao Senhor de uma forma inadequada, nós que somos também povos dele, também devemos observar suas leis e fazer conforme o que ele manda, porque pelo contrário seremos também amaldiçoados. Então essa é que é a verdade. Então vamos ver como o profeta dirigiu-se àquele povo e vamos analisar e tirar o que for preciso para nós. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor a Israel. Diz o Senhor: mas vós dizeis, em que nos tens amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Acaso não era Esaú, o irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vamos ao verso 6, que é o mais importante para nós outros virmos aqui e tirarmos exemplo dessa mensagem. O filho honra o pai, diz o Eterno, e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? O Eterno estava requerendo a honra que os israelitas não estavam lhe dando, nem como pai, nem como criador, e nem como Senhor. E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos. E vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Não estavam entendendo a mensagem do profeta. O verso 7 diz: sabem que vocês estão me desonrando? Ofereceis sobre o meu altar pão profano
E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes estavam oferecendo no altar pão profanado, isto é, com sombra de corrupção. O pão que eles estavam oferecendo no altar era um pão corrupto, injusto, ilegal, indecente, contra as ordenanças da lei que o Eterno havia estabelecido. O verso 8: pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? O Eterno, através do profeta, fala com eles e pergunta: porventura eu mandei, está escrito na minha lei, que vós deveríeis oferecerdes sacrifício, pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? Aonde está escrito na minha lei? Aonde foi que eu determinei que se oferecesse um sacrifício no altar de um animal doente, defeituoso? É por isso que eles estavam errando e oferecendo sacrifício corrupto. E o Eterno mandou Malaquias para reclamar deles essa situação caótica contra a sua própria palavra. Eles estavam desonrando o Altíssimo. E quando ofereceis o animal coxo ou doente, vocês não acham que isso é mal diante dos meus olhos? Aonde está a minha honra se eu sou o vosso Deus? Na verdade, os sacerdotes estavam errando feio. E vejam bem, nós que somos também povo do Eterno, nós que somos povos escolhidos por Ele, nós temos dever de honrar o seu nome, de respeitar a sua palavra como ela é falada, para não corrermos o mesmo risco de maldição como estes sacerdotes que estavam desonrando o nome do Eterno, oferecendo sacrifícios corruptos. E o Eterno, ainda na sequência deste versículo, faz um desafio aos sacerdotes e diz: leva um presente para o teu governador de um animal cego e verás se ele vai aceitar a tua oferta. Já pensaste nisso? E como é que tens a coragem de apresentar no meu altar um animal cego, coxo, doente? Por acaso isso não é desonrar o meu nome? Isso é para nós também. São mensagens morais que serviu diretamente para eles, mas para nós também. Porque tudo que é falado moralmente para o povo do Eterno serve de modo geral para todos que têm de honrar o seu nome. Depois que fazeis tudo isso de errado contra a lei do Eterno, tendes coragem de suplicar o favor do Senhor depois de oferecer uma oferta defeituosa no seu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Reflita, se o Eterno estava irado contra a forma que os sacerdotes estavam oferecendo os sacrifícios no altar de animais doentes, e ele manda o profeta dizer que não aceitará as suas ofertas, o que acha que ele vai dizer de nós se nós não propusermos em nossos corações honrar o seu nome? Ou você acha que ele está reclamando apenas dos sacerdotes de Jerusalém? Você não acha que nós que também honramos ou devemos honrar o seu nome, não podemos receber a mesma mensagem se nós estivermos errados? Como ele aceitará os nossos louvores, as nossas mensagens, os nossos cantos,
as nossas ofertas se nós estivermos erroneamente andando contra a vontade da sua lei. Então isto serve de exemplo, não só para os sacerdotes de Jerusalém, mas para nós também. Porque se nós dizemos que somos servos do Altíssimo, também somos sacerdotes espirituais que servimos no seu altar os sacrifícios de amor, de paz, de longanimidade, de perseverança, de verdade, de justiça. E tudo que nós oferecemos espiritualmente ao Eterno deve ser perfeito. E onde buscamos a perfeição? Na prática do amor. Porque se nós não tivermos o amor, tudo que nós fizermos para o Eterno será negado. Não existe justiça, não existe verdade, não existe prática do bem se o amor não estiver na frente. Então cuidemos de nós também. Tomemos exemplo para nós, para que não caiamos também nesses impropérios contra a palavra do Eterno. Este foi apenas um exemplo. Se somos servos, se somos do Eterno, também devemos honrar o seu nome. Do contrário, seremos também amaldiçoados.